Olá, seja muito bem-vindo ao grande duelo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segue o líder e o Flamengo está seguindo, mas ele quer pegar a liderança do Palmeiras. O jogo é na casa do Palmeiras. O que vai acontecer? Nós vamos deixar você agora na cara do gol, mas antes eu peço a você o seu like. Está assistindo pelo YouTube? Muito obrigado pelo seu carinho, deixa seu like, comenta quanto é que vai ser esse grande jogo. Tem sido assim ultimamente, nos últimos anos. Compartilha para geral e, claro, se inscreve no nosso canal. E não esquece, QR Code sempre que pinta na sua tela, bem aqui no cantinho. Ó, tá ele aqui, ó, coisa linda. É o nosso aplicativo Flash Score. É muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, campeonato de pontos corridos não tem final. Mas eu denomino que nesse domingo temos final sim em São Paulo. É Palmeiras e Flamengo. Vale o título. Pelo menos a liderança do campeonato. Tudo bem, Edu? Olá, não, eu acho que é final, sim. Um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando esse pré-jogo. Não, sem dúvida alguma, é uma das grandes finais, né, desse Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. É claro que ainda tem muita coisa para acontecer para frente, mas, sem dúvida, o Palmeiras hoje está com 4 pontos, né, à frente do Flamengo. São 22 pontos contra 18 pontos. Se o Palmeiras ganha, vai abrir aí 7 pontos, né, em relação ao segundo colocado. Tudo bem que aí o Cruzeiro pode passar para a segunda colocação, pode chegar a 20. Então, o Palmeiras vai ter pelo menos 5 pontos de vantagem aí nessa, vamos dizer assim, primeira fase da temporada, né? Claro que ainda tem algumas rodadas até a Copa do Mundo de Clubes, mas sem dúvida o Palmeiras vai fazendo muito bem a sua lição de casa, né? O seu planejamento, que era chegar exatamente no Mundial da melhor forma possível, e ele está conseguindo isso na Libertadores, está conseguindo isso também no Campeonato Brasileiro, e principalmente, né, está com o time azeitado para disputar também a Copa do Mundo. É claro que essa competição nesse formato inédito, né, a gente não sabe muito bem como avaliar, do que esperar dos times brasileiros em relação aos outros clubes, né, principalmente aos clubes europeus, mas dá para imaginar o Palmeiras indo pelo menos, sei lá, até as quartas de final, de repente. Eu não sei, não seria surpresa para mim. É claro que vai depender muito ainda do chaveamento, né, de como cada time vai se dar bem ou não na fase dos grupos, né, principalmente também os times europeus. Agora, porque o futebol hoje está muito físico, né, então tem essa questão também, até que ponto os times europeus, por exemplo, vão chegar com gás, eles que estão no fim da temporada, né? A gente aqui está só no meio. Mas, enfim, fechando o parênteses da Copa do Mundo, o Palmeiras está um time muito sólido, né, Fábio? Assim, está muito difícil ganhar do Palmeiras, e mesmo na última rodada, por exemplo, né, o Red Bull Bragantino abriu 1-0, mas aí depois não conseguiu segurar o Palmeiras no segundo tempo, principalmente. O Verdão virou em poucos minutos, né? Questão de 5 minutos, o Palmeiras tinha virado o placar. E isso se dá por causa da solidez, principalmente de marcação da equipe do Abel Ferreira. Muito se fala, claro, do Estevão lá na frente, do Roque Júnior, é claro que tudo isso é importante, né, também, mas a gente tem até a tela para mostrar, né, de como esse time do Palmeiras recupera demais a bola. Isso é uma característica importante. A gente tem aqui as retomadas do Emiliano Martinez, exatamente nessa última partida. O Palmeiras jogou fora de casa, jogou lá em Bragança contra o Red Bull Bragantino. E você vê aí, ele tem, para quem não está vendo, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retomadas na zona central do campo. E isso também vale para os outros meio-campistas do Palmeiras, né? Se a gente pegar esse mesmo indicador para outros jogadores, vai dar a mesma coisa, né? Tem o Alan também, que jogou nesse meio-campo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. O Rios, né? O Richard Rios também, que é outro que desarma demais. Então, essa é uma das características importantes da equipe do Flamengo, melhor, da equipe do Palmeiras, e vamos ver contra o Flamengo até que ponto isso vai dar certo ou não. Porque tem até, Fábio, uma coisa interessante também, já para emendar um pouco do Flamengo. Se a gente pegar os rankings do Campeonato Brasileiro, por exemplo, rankings de posse de bola, o Palmeiras é o 13º colocado com 47% de posse de bola. Isso é uma média, né, claro, por jogo.
o ranking de passes, efetividade nos passes. O Palmeiras é o 14º, com 82% de eficiência nos passes. E aí eu vou deixar uma pergunta. E o Flamengo, como que aparece nesses rankings? Então, essa é uma questão, né, Edu? Porque, assim, o Flamengo, ele vem nos últimos anos tendo performances altíssimas. Porém, no último ano com o Tite, muito questionado, tanto que ele troca. E aí vem o Felipe Luiz. Talvez a gente possa dividir antes do Felipe Luiz e depois do Felipe Luiz. Felipe Luiz tem feito um trabalho, para mim, excepcional, até pelo tempo que ele tem de carreira. Comandando uma equipe pesada como é o Flamengo, que alguns dizem assim, não, é fácil. O time do Flamengo até eu dirijo. Não. Vamos lembrar 2023. Quantos técnicos, e de nome até, passaram por lá e nada aconteceu. Então não é só o técnico. Exato. O jogador é bom, então qualquer técnico resolve. Não. E ele ainda teve, o Edu, alguns problemas para resolver. Ele jogou sem o Pedro durante bom tempo, o Pedro voltou agora. O Bruno Henrique está num alto e baixo, até por problemas fora de campo. Ele perdeu o Arrascaeta em algumas partidas, perdeu o De La Cruz agora, só volta no Mundial de Clubes. Então, assim, e ele está tendo que encontrar soluções, Edu. Exato. E até, Fábio, para já responder essa meio, você está certo, a eficiência do Flamengo é muito boa. A gente tem os números aqui na nossa tela do Flamengo para mostrar. Nesses dois rankings de posse de bola e de eficiência dos passes, o Flamengo está em primeiro. Ou seja, posse de bola, 61,3%. É a posse de bola média no Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em termos de eficiência dos passes, quase 90% de eficiência dos passes tem o Flamengo. E em gols, o Flamengo também é o primeiro, né? O melhor ataque da competição, com 17 gols. Então, assim, é claro que o Flamengo está jogando demais também. O Palmeiras é mais consistente, mas o Flamengo tem uma filosofia de jogo, vamos dizer assim, mais ofensiva. Aí, claro, é isso que você falou. O que está faltando é transformar tudo isso em bola na rede, né? Porque é isso que conta no fim do dia, né? O futebol é feito de bola na rede, e aí você consegue vencer o adversário. Tudo isso para dizer que vai ser um jogo muito interessante. A gente vai ter um time que é mais consistente, um time realmente que é mais agudo, vamos dizer assim, na marcação. O Palmeiras é um time que não dá muito espaço, né? O Palmeiras é um time que pega demais, é um time pegador, vamos dizer assim, um time marcador realmente. O Abel gosta disso, né? Dos seus volantes, dos seus zagueiros. E claro, e o Flamengo é um time mais fluido, vamos dizer assim, né? Um time que gira mais a bola, o time que toca mais, vai mais para o campo de ataque. A gente tem o jogo exemplo, para mim, da filosofia do Felipe Luiz, é a goleada do Flamengo contra o Corinthians, já nesse Campeonato Brasileiro, por 4-0. Então, vai ser muito legal a gente acompanhar para ver qual escola, vamos dizer assim, vai ser preponderante aí nesse jogo, né? Se é o Felipe Luiz com o seu futebol mais envolvente, mais ofensivo, ou se o Abel com essa sua equipe mais consistente, mais sólida, principalmente do ponto de vista defensivo. Então essa é a grande questão, que esse grande duelo, eu repito, para mim é uma final antecipada, porque pontos corridos, todo jogo importa, né? E claro que, por exemplo, o Flamengo ganhar fora de casa do Palmeiras no Allianz Parque vai ser, inclusive, até para a questão mental dos jogadores, né? Para a questão da confiança, vai dar, claro, uma nova moral para essa equipe do Flamengo. E, por outro lado, também, se o Palmeiras vence até bem o Flamengo, por exemplo, vai, claro, se descolando aí na liderança da competição. Assim, o Flamengo não pega a liderança nessa rodada, porque são 4 pontos de distância. Ponto 1, mas ele pode encurtar e falar assim, tem campeonato aqui, a gente vai parar ali para ir no Mundial, nós dois, você vai ali jogar contra o Porto, Inter, Miami, ou Al Ahly, eu vou pegar ali o Chelsea, o Esperance e tal, enfim. Mas depois, quando a gente voltar, a gente vai cruzar os bigodes mais à frente, aí é no Maracanã, o jogo da volta. Só que, eu tô com uma dúvida aqui, Edu, é tanta expulsão que eu nem sei, o Abel Ferreira vai ficar à disposição, tá à beira do campo ou esse jogo ele tá suspenso? Não, tá suspenso, mas aí, é por cartões amarelos. Não, mas é uma coisa ou outra, se não é o vermelho é o amarelo, é impressionante como ele desfalca o time. Claro que o Palmeiras já sabe o seu método de jogar, né? Já tem a sua forma, a forminha tá ali bonitinha, mas é impressionante como o Abel fica fora de jogo, hein, Edu? Jogo Exatamente. grande.
Sem dúvida, sem dúvida. O Abel e o Zubeldia, né, também. O Zubeldia não está nos próximos 2, porque ele está cumprindo expulsão, ele foi expulso, e o outro ele está cumprindo a suspensão por cartões amarelos. Ele vai ficar 2 jogos fora da direção do meio, ali da beira do campo do São Paulo. É claro que esses treinadores, mesmo fora, eles que montam o jogo, eles que dão os treinos, ok. Mas ali à beira do campo eles não... Não, mas sem dúvida. Tanto o Abel quanto o Zubeldia precisam se comportar um pouco mais, né? Porque já está até caindo assim um pouco no folclore, mas a gente não pode normalizar isso, né? Muitas vezes eles têm até razão no que eles estão reclamando, no que eles estão brigando ali com o quarto árbitro e tal, mas tem que ser um pouco mais serenos, né? Principalmente com a arbitragem. Claro, você quer... E tem até, tem até quem discuta que isso acaba até pilhando demais os jogadores, né? E isso também pode ser um problema tanto para Palmeiras quanto para São Paulo. Mas voltando especificamente no Palmeiras, que é o caso aqui, lembrando que depois desse jogo, o Palmeiras ainda vai jogar com um Cruzeiro fora de casa. Então ainda tem um jogo delicado, né? E o Flamengo joga com o Fortaleza em casa, antes da Copa do Mundo de clubes. O Palmeiras, né, nessa pré-Copa do Mundo aí de clubes, tinha, né, está tendo, melhor dizendo, uma sequência complicada, que começou contra o Red Bull Bragantino, e ele ganhou de virada fora de casa, agora tem o Flamengo e depois o Cruzeiro. São 3 times que estão ali, né, na parte alta da tabela. E, claro, uma vitória, por exemplo, do Flamengo e depois jogando com o Fortaleza e o Palmeiras jogando fora contra o Cruzeiro, de repente dá até para o Flamengo ainda antes da Copa do Mundo dar uma embaralhada aí neste campeonato brasileiro. Porque, sem dúvida, né, Fábio, isso acho que, claro, a não ser que aconteça uma hecatombe lá nos Estados Unidos, sei lá, e uma das 2 equipes volte com muitas sequelas, mas assim, tá claro para mim que Palmeiras e Flamengo vão brigar até o fim do ano pelo Campeonato Brasileiro desse ano. Mas se os 2 derem mole, sei lá, tem o Cruzeiro que está aparecendo bem, enfim, tem outros times aí também que estão correndo por fora. Mas claro que num campeonato de pontos corridos, né, se der a lógica, Flamengo e Palmeiras vão ficar duelando aí até o final. Eu acredito que talvez o Cruzeiro possa entrar nessa briga. O Bragantino tá ali, mas acho que mais para marcar uma presença em Libertadores, que será fantástico o Bragantino, que no ano passado brigou para ficar na primeira divisão. Exatamente. Então você já volta a Libertadores, que ele disputou, salvo engano, há 2 anos. Enfim, vai ser um grande jogo e o Marcos Noronha vai contar tudo aqui pra gente na Flash Score. Edu, ponto final? Ponto final. Grande abraço. Eu estarei no Morumbi no sábado, São Paulo e Mirassol. Bom jogo para vocês todos, para nosso time Flash Score. Até a próxima, Edu. E muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua atenção. Deixou seu like, curtiu, comentou, compartilhou, se inscreveu no nosso canal, seja muito bem-vindo. E baixe o aplicativo Flash Score para ter muita informação na palma da sua mão. E lembre-se, Campeonato Brasileiro é aqui. Duelo de gigante? Opa, é na Flash Score. Tchau, tchau.